gosta de ouvir promessas, né? Mas quando é aquela palavra que vai escovar o nosso espírito, nos dá aquele sacode como é no linguajar aí fora, às vezes não gostamos muito. Mas que não seja aquilo que você gostaria de ouvir, tá? Mas aquilo que você precisa ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Meu nome é Everaldo, também sou aluno da professora Natália. O título dessa mensagem é assim: nunca se afaste de Deus. Fala pro teu irmão. Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Porque a pessoa que se afasta de Deus, como que ela está? Ela está assim ou está assim? Assim, né? Então, quando a gente se afasta de Deus, irmãos, é só sofrimento. E Deus colocou no meu coração um texto que está... eu vou começar com uma introdução que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Tá certo. Deuteronômio, você tem a sua palavra, abre em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16. Fez um errinho de digitação aí, tá? É do 16 ao 17. Aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16 e 17, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira em que está para entrar. E desse modo, Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Naquele dia minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo, e o abandonarei, ocultando-lhe a minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraça estão me atingindo, por que meu Deus não está comigo? Antes do povo entrar no país de Canaã, Deus fala para Moisés orientar Josué e o povo. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, não tenha pena desse povo idólatra. Extermine, elimine. Extermine todos eles. As pessoas falam assim, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. É um Deus vingativo. Só que eu encontrei, irmãos, um texto em Juízes que mostra totalmente ao contrário do que as pessoas pensam. Que Deus também é um Deus de amor. É um Deus que se compadece, tá, do seu povo. E com base nessa introdução, eu quero que você vá lá para o texto de Juízes, capítulo 10 agora. O povo, eles não deram ouvidos à voz de Deus, à orientação do homem de Deus. E quando nós não damos orientação ao homem de Deus, irmãos, nós vamos colher o sofrimento. E Deus não quer que você colha o sofrimento. Ele quer que você colha vitórias o tempo inteiro. Mas o segredo é obedecer a Deus em primeiro lugar e a orientação que o homem de Deus tiver também na sua vida. No livro de Juízes, capítulo 10, versículo 6, diz assim: Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, prestaram culto às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E assim Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor, não mais lhe prestavam devido louvor e adoração.
que acontece aqui, irmãos? Logo no primeiro versículo aqui, o versículo 6. Os filhos de Israel praticaram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, não se importavam com a presença de Deus. Não se importavam. Aos olhos de Deus não há nada em oculto que não há de ser revelado. Tudo que você faz está patente aos olhos de Deus. Os olhos dele percorrem toda a terra. Então não tem como eu esconder nada do Senhor. E quando... É que nem assim... Se eu amo a minha esposa, eu vou fazer de tudo para agradar a ela. Se você ama o seu marido, você vai fazer de tudo para agradar a ele. Você não vai fazer coisas que vão desagradar. Seu marido não gosta de macarronada, por exemplo. Aí você vai fazer uma macarronada sabendo que ele não gosta só para desagradá-lo? Então Israel, irmãos, sabendo que Deus que Deus não gostava da prática da idolatria, se encaminha para a prática da idolatria e começa a praticar todo tipo de pecado, adorando a vários deuses que existiam ainda na terra de Canaã. Então, não faça nada, irmãos, que ofenda a presença do Senhor, o Espírito Santo. Tá? Não faça nada que ofenda a presença do Senhor, os olhos do Senhor, que é o Espírito Santo. O versículo 7 diz assim: a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Não é que Deus os entregou. Uma vez que nós pecamos, saímos do alvo, as mãos de Deus, a Bíblia diz que estão atadas, ele não pode fazer nada. Ele espera que nós nos arrependemos, voltemos para ele com sinceridade, para que ele possa novamente voltar a agir na nossa vida. O versículo 8 diz assim: e naquele ano os venceram e humilharam, durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Isso aqui é bem comparado, irmãos, ao Moisés e Faraó, quando ele foi atacado pela praga das rãs. Moisés pergunta assim para o faraó: o senhor quer que eu ore agora ou depois? Não, pode orar depois. O nosso problema é que muitas vezes nos acomodamos diante dos problemas. Quando vem o problema, em vez da gente orar naquela hora, não, isso não é nada, isso é passageiro, é um probleminha. Israel levou 18 anos para clamar ao Senhor por um socorro, por um livramento, para que eles fossem libertos daquela opressão. Nós fazemos a mesma coisa. Pecamos, erramos, ao invés de chegar diante de Deus: Deus, eu pequei, e eu estou arrependido, Deus. Eu quero agora o teu livramento. Muitas vezes fazemos como Israel, Deus. Nós ficamos esperando e ficamos colhendo o sofrimento. E chegamos diante de Deus e falamos: não, Deus é culpado do meu sofrimento, eu sou dizimista, eu sou patrocinador, eu sou ofertante, olha aí. O que me adianta fazer tudo isso e colher o sofrimento? Mas esquecemos que muitas vezes, quando erramos, esquecemos de automaticamente chegar diante de Deus e falar: Deus, se me sobreveio isso, é porque eu errei. E se eu estou colhendo isso, é porque eu mereço colher. Então, Deus, me perdoa. Me ajuda a sair dessa situação. No versículo 9, os amonitas de igual modo atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra as tribos de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Versículo 10. Então os israelitas clamaram a Yahvé, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir a Baals. Só depois de tanto tempo é que Israel, então, vai diante de Deus, clamarmos. Deus, pecamos. Porque seguimos a outros deuses. Não respeitamos a tua presença. O versículo 11. Então Yahvé o questionou: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salveis prontamente das mãos destes inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonaste para cultuares a outros deuses. Por isso não livrarei mais. Ide, rogai aos deuses
que escolheste para adorar, ele vos salve no tempo da vossa aflição. Aqui parece, irmãos, que a paciência de Deus havia se esgotado. Bom, vocês me desprezaram, para que eu vou ajudar vocês? Então vai, clama aos seus deuses. Muitas vezes nós mesmos aqui criamos ídolos na nossa vida. Idolatramos pessoas, idolatramos objetos, idolatramos bandas de música. Nós mesmos vamos criando ídolos dentro do nosso coração. Vamos colocando Deus em último plano. Deus era o primeiro quando nos convertemos. Lembra lá atrás, quando você se converteu? Que você queria falar de Jesus para o mundo inteiro, num dia só. E às vezes a gente vai perdendo isso, irmãos. A gente vai se envolvendo de tal modo, a gente vai, na verdade, a gente vai deixando outras coisas tomarem o nosso lugar dentro do nosso coração, que é a presença de Deus, e vamos nos afastando de Deus. Aí passamos a idolatrar pessoas, ao invés de adorarmos aquele que nos chamou, aquele que nos criou. Só que Deus, irmãos, hoje nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Então, nós podemos clamar a esse Deus que Ele vem nos socorrer. E foi isso que aconteceu. Aqui no versículo 16, no 15, então os filhos de Israel, após a resposta de Deus, os filhos de Israel responderam a Yahvé: ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer. Mas somente suplicamos que nos liberte nesse dia terrível. Essa fala aqui é igual a fala do filho pródigo. Poxa, quantos empregados do meu pai tem pão para comer, tem um lugar para dormir. Tá tudo bem. É igual a fala do filho pródigo. Não, eu vou retornar à casa do meu pai, porque se ele quiser me tratar como empregado dele, se ele quiser me tratar como uma pessoa qualquer, que ele me trate. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vimos aqui sinceridade no coração dessas pessoas, desse grupo que está clamando ao Senhor. Senhor, nós pecamos contra ti. E trate como o Senhor quiser nos tratar. Mas somente te suplicamos que nos liberte nesse dia. Deus quer ver isso dentro de nós, essa sinceridade. Deus, eu errei, fiz o que não deveria fazer, mas Senhor, diante dessa aflição, desse momento terrível que eu estou vivendo na minha vida, eu só peço uma coisa, Deus, que o Senhor me salve desse problema, que o Senhor me mostre o caminho, o que eu tenho que fazer. E Deus, irmãos, em seguida, o que eles fizeram? Eles destruíram os objetos sagrados, tudo aquilo que colocava Deus em terceiro plano, imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos, e prestaram culto ao Senhor. Voltaram a adorar e a louvar a Deus. Então Yahvé teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Irmãos, eu falo assim para meus alunos, emoji. Deus é um Deus que tem um coração mole. A gente pode fazer o que for, irmãos, mas quando você chega diante dele com um coração sincero, o coração dele se quebranta também por nós, em ver o nosso sofrimento. Para finalizar, irmãos, Deus, o que ele fez? Ele vai e levanta um líder para livrar esse povo da aflição. O período dos juízes é o período em que Deus levantou diversos homens de Deus, diversos chefes, diversos líderes. Para te libertar da opressão, Deus ele pode enviar um anjo celestial. Digam graças a Deus. Você crê em anjo celestial? Sim. Irmãos, tem diversas testemunhas de pessoas que um dia foram ajudados por anjos celestiais, que a pessoa, poxa, eu nunca mais vi aquela pessoa. Era um anjo. Assim como Deus também, irmãos, pode enviar anjos na forma humana. Quem crê, diga amém. Amém. Deus enviou um anjo na forma humana. Isso está lá em Juízes capítulo 11, versículo 1. Jefté, o Gileadita, era
guerreiro hábil e corajoso. Então Deus levantou um homem que era hábil